Olá pessoal, estamos de volta. Um pouquinho diferente hoje, né? Nesse vídeo, que eu vou aproveitar para tirar algumas, né, dúvidas que surgiram, tá? Bom, uma das primeiras dúvidas que surgiram foi em relação a esse problema. O Ranieri me perguntou o seguinte: Mário, eu não poderia resolver esse problema fazendo o seguinte: primeiro escolhendo um ponto dentre os 6. Tá? Na verdade, seriam 6 possibilidades. Feito isso, eu iria escolher 6 pontos aliás, 2 pontos entre os 6. Então, 6 vezes 5. Mas como eu escolho o ponto A e o ponto B, e escolho o ponto B e o ponto A, eu tenho que dividir por 2. Tá? E ele foi fazendo isso até na hora que ele vai escolher, né, os 6 pontos que vai dar 1. E ele chegou lá ao mesmo resultado. Né? No final ele vai impactar lá para os 64 e vai dar o desconto. Tá? Pode sim, pode ser feito assim. Por quê? Veja bem, na verdade, tá? Isso é uma propriedade que nós temos lá do triângulo de Pascal, que diz o seguinte: combinação de n 0 a 0 mais combinação de n 1 a 1 mais combinação de n 2 a 2 até combinação de n n, isso é o 2 elevado a n. Tá? Que, na verdade, é a mesma fórmula que a gente vê para o número de subconjuntos de um dado conjunto. Por quê? Primeiro você faz subconjuntos que não tem elemento, só existe um, que é o vazio. Depois aqueles subconjuntos que tem um elemento só. Depois aqueles subconjuntos que tem 2 elementos, até quando eu pego todo mundo. Então é 2 elevado a n, é da onde vem aquela fórmula que a gente conhece. No nosso caso aqui, o que vai acontecer? Você vai ter combinação, né, dos 6 pontos 0 a 0, mais combinação dos 6 pontos 1 a 1, mais combinação dos 6 pontos 2 a 2, mais combinação dos 6 pontos 3 a 3, combinação dos 6 4 a 4, dos 6 5 a 5 e dos 6 6 a 6. Tá? E aí foi aquele cálculo que você fez das combinações. Isso vai dar exatamente 2 elevado a quem? A sexta potência. Né? Porque o nosso n vale 6. Só que tem um caso aqui que não interessa pra gente. Qual é? É o caso onde você não tem nenhum, né, nenhum dos pontos, não é formado por nenhum dos pontos. Então, esse caso é uma combinação de 6 0 a 0, que é 1. Então, esse caso deve ser abatido. Por isso que no final você encontra 64 menos 1, 63. Tá? O teu raciocínio está perfeito, só que existe exatamente essa ligação entre uma propriedade, né, do triângulo de Pascal, Tartaglia Pascal, e o
raciocínio que nós fizemos. O que você fez? Você primeiro imaginou o seguinte: bom, de quantas maneiras eu posso escolher 0 pontos? Nenhum, de uma maneira só. Né? De quantas maneiras eu posso escolher 1 ponto? Eu tenho 6, posso escolher 6. De quantas maneiras eu posso escolher 2? Combinação de 6, 2 a 2, que seria 6 vezes 5 dividido por 2. Então daria 30 sobre 2, 15. Combinação de 6, 3 a 3 também vai dar 15. Combinação de 6, 4 a 4 é o mesmo combinação de 6, 2 a 2. Tá? E aí no final você vai encontrar a mesma coisa. Está certinho o teu raciocínio. É porque existe um link entre essas duas coisas. Tá? Existe um link. Aqui nós utilizamos o quê? O princípio, na minha resolução, eu utilizei o princípio multiplicativo, que significa o quê? O ponto foi escolhido ou o ponto não foi escolhido. Tá? Então eu tenho 6 etapas. Para cada etapa dessa, eu vou decidir se o ponto vai ser escolhido ou não. Então você vai ter 2 possibilidades, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Tá? Então você vai ter 2 elevado a sexta. Mas nessas formatações que eu estou fazendo, escolhendo ou não, né, vai aparecer aquele caso onde todo mundo está sem ser escolhido. É a combinação de 6, 0 a 0. Por isso é que eu tiro 1. Tá certo? Mas está perfeito o raciocínio. É porque existe esse o quê? Esse link realmente. Tá? Aqui a gente poderia... você pode olhar para isso o seguinte: cada formatação dessa, vamos dizer que A, B, C, D, E, F, seja uma formatação. Então você tem escolhido, não, escolhido, não, 2, 4, escolhido, não. Combinação que? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então você tem sempre uma sequência dessa, de 6, onde você vai decidir se está escolhido ou não. Tá? Aqui, por exemplo, para escolher, você tem 1, 2, 3. Então você vai fazer combinação de 6, na verdade 3 a 3. Tá? Por quê? Porque você quer que 3 estejam o quê? Estejam escolhidas. Se 3 estão escolhidas, as outras 3 estão o quê? Não foram escolhidas. Só que a posição aqui, ela muda, né? Eu posso ter a primeira sendo escolhida, não deu ordem, aqui não tem ordem. Essa e essa. Tá? Então, cada situação dessa que você imaginou é uma formatação. Aqui, por exemplo, não foi escolhido ninguém, então seria N, 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 N. Só que esse caso não interessa, ele vai ser abatido. Aqui, seria a combinação de 6, 1 a 1. De quantas maneiras pode ser feito? Escolhido a primeira, não escolhido nenhuma das outras. Escolhido a segunda, não escolhido nenhuma das outras. Escolhido a terceira, não escolhido nenhuma das outras. Escolhida a quarta, nenhuma das outras. Escolhida a quinta, nenhuma das outras. Escolhida a sexta, nenhuma das outras. Então, 6 possibilidades. No final, você somou tudo. Tá certíssimo o teu raciocínio. É porque existe o quê? Existe um link entre essas coisas. Mas então por que você escolheu, né, sair pelo princípio multiplicativo? Porque eu estou explorando exatamente o quê? Ainda o princípio multiplicativo. Eu não tinha falado ainda em combinação, não falei ainda. Tá bom? Então, Ranieri, certíssimo, parabéns pela visão. Tem mais dúvidas suas aí na frente.